Olá pessoal, eu sou a professora Renata Tomazelli e na aula de hoje nós vamos abordar o assunto aborto. Vamos abordar a perspectiva do aborto com uma visão tanto na atenção primária quanto na atenção hospitalar, né? São os dois cenários de atuação onde vocês aí, enquanto futuros enfermeiros, podem atuar. Nós precisamos compreender a causa, os principais sinais e sintomas, né? Para conseguir abordar esse assunto, conseguir atender essa paciente tanto na atenção primária quanto no ambiente hospitalar. Então, o que é aborto? Para a gente iniciar, nós precisamos de uma definição, né? Então, aborto é a expulsão do feto pesando menos que 500 gramas ou que tenha uma idade gestacional inferior a 20 semanas, tá? 20 semanas de gestação. Então, eu tenho que ter um feto com um peso inferior a 500 gramas e idade gestacional. Então, um aborto em um momento inferior a 20 semanas de gestação, tá? O aborto espontâneo, ele representa 75% dos ovos fertilizados, ou seja, das gestações que acontecem, 75% serão abortados. Tá? E mais da metade deles ocorre antes da primeira falha menstrual. Em gestações diagnosticadas clinicamente, 10% vão terminar espontaneamente em aborto até 12 semanas e representa 80% de todos os abortos. Então, é bem comum o abortamento espontâneo. Nós vamos ver quais são as causas, né? O percentual é bem elevado. E como o próprio nome diz, aborto é espontâneo, né? O próprio organismo tratou de expulsar esse ovo, porque nós vamos ter outros tipos de abortamento. Mas tratando-se de aborto espontâneo, os dados epidemiológicos são esses. Quais são as causas e os principais fatores de risco do aborto? Então, a alteração cromossômica é responsável por 50% dos abortos esporádicos. Então, muito desses abortos que acontecem decorrem de alterações cromossômicas, tá? Nos abortamentos espontâneos, nós temos muitas síndromes que vão ser a causa desse aborto. Dentre elas, nós temos a síndrome de Turner, tá? A síndrome de Turner é a mais frequente, a alteração mais frequente, com uma incidência de 19%. A síndrome de Turner acomete indivíduos do sexo feminino, né? Tem um cariótipo anormal, ou seja, o conjunto de cromossomos é alterado. Então, ela deveria ter 46 cromossomos, ela tem 45, tá? Esse 45XL, então há perda de um cromossomo. Na síndrome de Turner, as principais características são identificadas algumas vezes ao nascer. A criança tem um peso menor, uma estatura inferior ao de uma criança que não tem uma alteração de cariótipo. E vão ser verificadas alterações durante a adolescência, a infância e adolescência, né, com baixa estatura, alterações nos órgãos sexuais, enfim. Os mais comuns fatores de risco identificados em mulheres com abortamento precoce são referentes à idade materna avançada e história de alguma perda anterior. Então, mulheres que engravidam com uma idade mais avançada, elas têm um risco maior, tá? E se há relato de gestações anteriores, de perdas, né? Também. Também estão associados à causa, né, etiologia, doença materna grave, traumatismos, né? Então, entra aí um acidente de carro, de moto, queda de altura, né? Casos de violência, intoxicação e infecções também, dentre elas a infecção urinária, né? É uma das principais causas que podem levar ao abortamento. As formas clínicas. Eu tenho várias formas de classificar o abortamento, que vai desde ameaça de aborto, abortamento inevitável, abortamento completo, abortamento incompleto, abortamento infectado, abortamento habitual e insuficiência cervical, né? Essa insuficiência cervical é quando o colo do útero ele não tem uma estrutura que consiga manter
o colo fechado, né? E aí precisa de alguns procedimentos, tal como o que nós denominamos cerclagem, tá? Mas na aula de hoje nós vamos abordar ameaça de aborto e abortamento infectado. Eu escolhi esses dois, nós não podemos nos delongar demais. Para quem quiser conhecer mais sobre cada um desses tipos de aborto, a referência bibliográfica está ao final, tá? É uma referência disponível na biblioteca virtual e quem tiver curiosidade, quiser aprofundar, segue o link, né, para vocês acessarem esse conteúdo no livro do Montenegro e Rezende, 2019. Então, o que é ameaça de aborto? Tá, antes da gente entrar nesses dois tópicos, né, sobre o aborto, nós precisamos pensar que nós vamos estar lá na atenção primária, realizando as nossas consultas, e nós podemos também estar lá no hospital atendendo, no ambiente hospitalar atendendo. Nós precisamos compreender quais são os principais sinais e sintomas, os principais aspectos relacionados a complicações obstétricas, intercorrências obstétricas, porque é interessantíssimo chegar, você conseguir verificar quais são os sinais e sintomas, atender essa mulher compreendendo o que é que está acontecendo. Então, nós temos sinais e sintomas característicos que vão permear quase todos esses tipos de aborto que eu mostrei no slide anterior, né? Perda sanguínea, alteração no colo ou não, alterações hemodinâmicas na mulher, alterações nos sinais vitais da mãe, alterações nos sinais vitais do feto. Então, a gente precisa compreender esse universo de sinais e sintomas para que as nossas condutas sejam baseadas, né, exatamente nessa capacidade de verificar essas anormalidades, tá? Então, em alguns momentos eu vou reportar atenção básica e atenção hospitalar, tá? E vocês fiquem ligados que a gente vai se encontrando aí. Então, a ameaça do aborto, ela consiste fundamentalmente em hemorragia, um quadro hemorrágico. Então, vai chegar uma mulher para você falando que ela está com 10 semanas de gestação, que está apresentando um sangramento. O que você vai fazer? Né? Chega lá na atenção básica. Você não vai fazer nada? Você vai mandar lá para casa? Ou você vai fazer um exame físico? Você vai fazer um exame especular para ver a origem do sangramento? Né? O que é que podemos fazer? Então, a ameaça de aborto consiste em hemorragia, deslocamento do ovo, tá? E dor. A mulher vai relatar geralmente dor embaixo do ventre, tá? Em região de hipogastro. A palpação, muitas vezes, você vai encontrar um útero contraído, endurecido e doloroso, tá? A hemorragia é o elemento mais comum e costuma ser o primeiro a revelar distúrbios na evolução da gravidez. Então, a maioria das vezes, as mulheres vão queixar de um sangramento. Inicialmente, pode ser um sangramento pequeno, tá? Que pode evoluir para um sangramento maior. Então, de modo geral, o fluxo sanguíneo na fase de ameaça, ele é menor, tá? Então, quando a mulher for com essa queixa, ela vai dizer que apareceu um sangramento pequeno no fundo da calcinha, tá? Ou quando foi secar, o xixi passou e saiu um pouquinho de sangue. Os sangramentos precoces, de longa duração, escuros e do tipo borra de café, eles são considerados os mais sérios, tá? Aproximadamente 30% das gestações apresentam sangramento no primeiro trimestre. E a metade dessas que apresentaram esse sangramento vão resultar em aborto, tá? Então, um sangramento aí no primeiro trimestre nunca é um sangramento normal, tá? Então, uma mulher que aparece para vocês com uma queixa de hemorragia, com sangramento mesmo que pequeno, merece atenção. Então, no exame físico, né, como eu falei, vocês receberam essa mulher lá no hospital ou receberam essa mulher lá na atenção primária, lá na sua OBS, você vai ter que examinar. Você não vai poder simplesmente dizer, ah, não, volta para casa e se aumentar você volta, tá? Então, eu vou ter que examinar. Exame físico obstétrico, né, exame físico ginecológico com foco, um exame físico com foco na necessidade. Então, eu vou ter um útero aumentado, porque eu tenho um quadro de gravidez, eu tenho uma mulher gestante. Geralmente esse útero vai estar
endurecido por conta, né, de uma possível ameaça de aborto. O toque não é esclarecedor, então você vai realizar o toque vaginal, mãos enluvadas, né? Pessoal, realizar toque não é uma coisa fácil, precisa de treinamento, tá? Então, quando nós estávamos, né, nas aulas presenciais, uma das coisas que nós faríamos em laboratório era treinar toque vaginal. Mas, infelizmente, não vamos fazer laboratório, mas quando tivermos, isso vai ser oportunizado. Mas para quem quiser, pode pegar aí vídeos no YouTube que tem como verificar na prática como que... Eu também vou encaminhar um vídeo para vocês. Então, vai realizar o toque vaginal, é a inserção do dedo indicador e do dedo médio dentro da vagina da mulher, na perspectiva de analisar o colo, tá? Se o colo tá amolecido ou não, se há dilatação desse colo uterino. Nós estudamos, enquanto no momento presencial, a característica do colo, né? Endocervice, ectocervice, como que o colo uterino ele se apresenta em uma mulher que não tem nenhuma normalidade, né? Então o colo é fechado, né? E aí, nesse momento também, eu faço o exame especular, ou seja, eu pego um espéculo, abro a vagina, né, e consigo analisar toda essa região da vagina da mulher, né, toda a cavidade vaginal, porque eu preciso verificar, eu tenho que analisar se a origem desse sangramento é de causa ginecológica ou se decorre realmente de uma ameaça de aborto, né, porque posso ter uma lesão nas paredes vaginais, posso ter uma lesão no colo do útero, mas que não esteja necessariamente ligada à gravidez, não é necessariamente uma ameaça de aborto. Então eu posso fazer o toque e eu posso fazer um exame especular para verificar isso daí, tá? Então, se realmente é uma ameaça de aborto, vocês detectaram, fizeram um exame físico, verificaram que esse sangramento decorre de uma ameaça de aborto, qual que é o tratamento? O que eu tenho que orientar para essa mulher? Repouso é relativo, não tem um fundamento obrigatório acamar-se, tá? Diferente do que a gente vai ver no descolamento prematuro de placenta, tá? Tem condições que precisam de repouso rigoroso, mas na ameaça de aborto, o repouso é relativo, tá? O coito é proibido, a mulher não pode ter relações sexuais enquanto perdurar a ameaça. Então, relação sexual está proibida. Tranquilizar a gestante, isso é importantíssimo, a gente fazer esse acolhimento, orientações, tá? A enfermagem tá aí o tempo todo do lado da paciente. A gente tem que tranquilizar, gerar otimismo, mas não prometa nada, tá? Toda ameaça de aborto, de todos os casos, metade das mulheres vão abortar, o aborto vai ser inevitável, tá bom? Então não podemos prometer nada, nós temos que levar otimismo, gerar otimismo, mas não podemos prometer nada. Consumada metade das mulheres, então, em quadro de ameaça de aborto, aborta, consumada a interrupção. Mostrar não haver, em geral, tendência à repetição. Muitas vezes o obstetra vai prescrever, tá? Antiespasmódicos, analgésicos, porque a mulher vai ter bastante dor, como eu falei no começo, dor embaixo do ventre, né? Dor por conta da ameaça, né? Dessa contração uterina involuntária, né? Que decorre dessa ameaça de aborto. Então, você vai estar ali para prescrever as diluições, você vai estar ali para verificar o trabalho da equipe, dos técnicos de enfermagem, você vai prescrever, você vai fazer, vai criar os diagnósticos dessa mulher, criar um plano de cuidados, né? Vai prescrever aí os cuidados necessários para que os técnicos de enfermagem implementem, né? Aquilo que for pertinente a você também realizar, você vai realizar. Você vai fazer a evolução dessa mulher, né? Avaliar se esses cuidados em relação a essa mulher estão sendo efetivos. Isso aí nós estamos falando da SAI, né? Do processo da enfermagem. Você está fundamentando a sua prática enquanto enfermeira. Em alguns momentos vai ser prescrito progesterona vaginal, né? Que é para segurar aí, para esse aborto não avançar.
mas a progesterona não é recomendada no abortamento esporádico. Então, se aconteceu de fato, o feto é inviável, né? Eu não tenho mais nenhum sinal de viabilidade desse feto, eu não vou poder segurar essa gestação, tá? E agora nós vamos para o segundo tipo de aborto. Na verdade, nós falamos inicialmente de ameaça de aborto, né? E aqui eu já vou falar de um tipo de aborto que já aconteceu. Não é mais uma ameaça, é um aborto que de fato aconteceu, tá? É o abortamento infectado. Espera aí que os slides passaram aqui só um pouquinho. Só um instantinho. Já retomo. Tá, então, o aborto infectado, qual que é o quadro clínico de uma mulher com abortamento infectado? Então, sucede quase sempre a interrupção provocada em más condições técnicas, mas essa não é sua única origem. Então, o aborto infectado pode acontecer de uma mulher que inseriu algum instrumento, pérfuro cortante, alguma coisa que ela provocou o aborto e gerou um processo infeccioso. Então, a gente vai ver muito isso em situações de abortamento inadequado, né? Mulheres que se sujeitam a essas práticas por meio, né, de inserção de materiais, enfim, coisas muito estranhas. Tem muitas coisas estranhas que algumas mulheres fazem para a interrupção da gravidez. O abortamento, ele também não decorre somente de ações tipo essa, de introdução de algum objeto para perfurar. Pode acontecer um abortamento espontâneo, né? E se tornar um abortamento infectado. Então, há sempre antecedentes que a anamnese esclarece. Pode ser um abortamento incompleto. Então, como eu falei, pode ser um aborto onde a pessoa manipulou o útero, né, com algum instrumento perfurante, com uma sonda, com uma lâmina, ou pode ter acontecido um abortamento incompleto, ou seja, a mulher entrou em um quadro de aborto, expulsou uma parte do feto, anexos embrionários, mas uma parte ficou retida, né? E aí, então, pode acontecer essas duas coisas. Aqui eu coloquei na imagem do lado direito uma ultrassom que mostra restos ovulares após um abortamento incompleto. Então, aqui é um quadro de uma mulher que teve um aborto, mas a gente percebe na imagem que há restos ovulares, tá? E isso daqui, se não sair, vai causar uma infecção que pode levar a mulher a óbito. Então, muitas vezes a mulher vai chegar lá para vocês na atenção primária com um relato de aborto, vai contar lá a história para você, demonstrando um quadro clínico que já já a gente vai ver. Então, quais são as causas do abortamento infectado? Existem micro-organismos causadores de infecção, né? E esses micro-organismos, eles podem estar na flora natural mesmo, no sistema genital e nos intestinos. Então, os principais são cocos anaeróbios, entre eles peptococcus e os peptostreptococcus. Nós temos também a famosa Escherichia coli, bacteroides e Clostridium perfringens, tá? Então, são esses os principais agentes etiológicos que estão relacionados ao abortamento infectado. Geralmente, micro-organismos gram-negativos, né? Então, as infecções, elas geralmente são infecções graves porque decorrem desses micro-organismos potentes, gram-negativo, né? Precisa aí de antibióticos bem potentes para acontecer a morte desses micro-organismos, tá? Então, no abortamento infectado, muitas vezes a infecção não se restringe apenas ao foco, que é o útero. A gente pode ter um quadro de infecção muito agravado, podendo evoluir até a óbito dessa mulher, tá? Então, aqui eu coloquei quais são os limites da infecção. Eu posso ter, então, uma endomiometrite. Então, a mulher abortou, seja por uma causa espontânea ou
provocada por algum objeto perfuro-cortante, tá? E o foco da infecção evolui para uma endomiometrite. O que é isso? Endomiometrite é o tipo mais comum. A infecção é limitada ao conteúdo da cavidade uterina, à decídua e ao miométrio. Então, eu vou pegar a musculatura, né, o micro-organismo, né? A infecção vai pegar toda a cavidade uterina, né? A sintomatologia é semelhante do abortamento completo e incompleto. Começaram-se aqui os sinais e sintomas. Então, chega uma mulher para você com um quadro de elevação de temperatura. Ela tem um aborto e tem elevação de temperatura. Acendeu uma luzinha na minha cabeça, o que é? Eu posso ter um quadro infeccioso. Se eu tenho abortamento com elevação de temperatura, aumento de temperatura não é indicativo de infecção? Então, eu posso ter uma elevação de temperatura, mas pode ser pouco acima de 38. Geralmente, o estado geral da mulher é bom, né? As dores são discretas, ela vai dizer para você que ela tá com dor. Não há sinais de irritação peritoneal. O que é? A irritação peritoneal, que a gente vai ver mais à frente, na pelviperitonite e uma outra mais adiante, quando eu palpo o peritônio, vocês lembram o que é peritônio? Então, essa camada que reveste os nossos órgãos, né? Quando eu tenho um quadro infeccioso que pega o meu peritônio, quando eu palpo esse abdômen, a dor é insuportável. Então, eu palpei o abdômen, senti uma dor, eu tenho um possível sinal de peritonite. Mas aqui, na endomiometrite, que fica restrita ao miométrio, eu vou palpar o abdômen, não vou ter nenhum sinal de irritação, porque não pegou o peritônio, tá? Tanto a palpação do abdômen como o toque vaginal são toleráveis, a mulher vai suportar a dor. Hemorragia escassa, então pode vir uma hemorragia leve, tá? Hemorragia escassa é regra. Então, olha só, num quadro de endomiometrite, eu tenho elevação da temperatura um pouco acima de 38, eu tenho uma mulher com bom estado geral, tá? Dor discreta, não há sinal de irritação peritoneal. Agora a gente vai ver que na pelviperitonite mudou um pouquinho. Então, nós estamos falando de abortamento infectado que pode vir a evoluir para quadros mais graves, dentre eles endomiometrite, agora nós vamos falar sobre pelviperitonite. Então, eu tinha lá um micro-organismo que ascendeu o canal vaginal e chegou lá no útero e fez lá o processo infeccioso. Então, em função da virulência do micro-organismo e, sobretudo, do terreno, a infecção progride, comprometendo o peritônio pélvico. Então, eu já falei para vocês o que é peritônio, né? Nesse momento, então, eu tenho uma situação um pouquinho mais complicada. Nesse momento, eu posso ter a presença de sangue mesclado com um líquido sanioso, né? Então, uma secreção mais espessa, cujo odor é fecaloide. Então, tem um odor muito ruim, muito característico. Um odor fecaloide, tá? A característica dessa secreção, ela é bem interessante, tá? A temperatura da mulher vai estar mais elevada, então lá na endometrite eu tinha uma temperatura de 38, um pouquinho mais elevada. Aqui, a temperatura vai estar em torno de 39 ou superior. O estado geral da mulher está afetado, tá? Ela pode ter taquicardia, desidratação, paresia intestinal, quadro de anemia, né? Então, professora, mas como que eu vou ver esse quadro de taquicardia? Você é um enfermeiro lá da atenção básica do hospital, você vai verificar os sinais vitais dessa mulher. Você vai conversar com essa mulher, vai verificar que o estado geral dela não tá legal, tá? Ela tá um pouco torporosa, sonolenta. Por quê? Quando a gente fala de quadro infeccioso, vocês já estudaram lá na fisiologia, na farmacologia, na patologia, como é que é o comportamento dos micro-organismos patológicos dentro do organismo, né? Então, verificando sinais vitais, você vai ver aí alterações de sinais vitais, né? A mulher vai relatar dores constantes e espontâneas. A
abdominal está limitado ao hipogastro e não se estende ao andar superior. Então, você vai palpar o abdômen dessa mulher, ela vai queixar de muita dor. Então, aqui na pelvoperitonite, a gente já tem um quadro um tanto mais agravado, tá? E aí, agora, o quadro mais grave, que é o chamado peritonite, né? Então, trata-se de uma forma extremamente grave em relação ao avanço da infecção decorrente de um aborto infectado. Então, a infecção avançou tanto que se tornou uma peritonite. Então, trata-se da forma grave, trata-se de infecção generalizada. Então, a infecção saiu do foco, que era o útero, e se estendeu por todo o organismo. As condições da genitália vão repetir a forma da anterior. A peritonite, septicemia e choque séptico. Então, as bactérias que estavam lá no útero tomaram conta do abdômen, caíram na corrente sanguínea e fizeram um quadro de sepse, tá? Sepse é uma infecção generalizada. Como eu falei, geralmente decorre de infecção com bactérias gram-negativa e a mais fodástica é a Escherichia coli, tá? Mas também pode acontecer com Clostridium. Quadro característico de paciente com choque séptico. Temperatura elevada, pulso rápido, pulso filiforme, hipotensão, a pressão vai lá no pé, abdômen distendido, desidratação, oligúria, porque eu vou diminuir a diurese porque já comprometeu a função renal, icterícia, são os sinais característicos de uma mulher em choque séptico. Então, se ela vem para mim, possivelmente eu vou receber essa mulher no hospital, ou se eu recebi lá na atenção primária, eu vou encaminhar ela correndo para o hospital. Então, você viu, tem uma história de aborto, você fez o exame especular, odor fétido, elevação de temperatura, estado geral alterado, tenho hipotensão, tenho taquicardia, então verifique os sinais vitais, faça o exame físico, tá tudo alterado? Opa, já consegui fazer uma anamnese, um exame físico, consegui identificar o quadro dessa mulher de forma eficiente para direcionar as condutas para contribuir com a taxa de sobrevida dessa mulher, tá? Possivelmente essa mulher é uma potencial paciente que vai necessitar de leito de UTI, tá? Então, você já vai ter que, sondar aí, trocar uma ideia com o médico, vamos atrás de um leito de UTI. Por exemplo, se acontece uma situação dessa aqui em Diamantino, até a gente conseguir transportar essa mulher para uma unidade de terapia intensiva, onde que tem Cuiabá, Tangará. Então, tudo isso a gente tem que pensar. Essa é a realidade do ambiente hospitalar. O tratamento nesse quadro de abortamento infectado vai ser o esvaziamento uterino, né, que pode ser por sucção ou a vácuo. Vai ter que tomar anti-infecciosos, né, a administração de anti-infecciosos de largo espectro, que vai ser aí clindamicina, gentamicina, tá? Ampicilina. Coloquei aqui, né, alguns medicamentos que o livro traz pra gente, não vamos nos adentrar demais nessa questão do tratamento, mas eu trouxe para vocês verem. Muitas vezes vai precisar de reposição de volume usando soro glicosado, lactato Ringer, em função do quadro de desidratação, tá? E algumas outras condutas que daí o médico vai prescrever e a gente, juntamente com ele, vai implementar aí esse tratamento. Pessoal, essa aula foi um pouco mais longa, porque é um assunto que demora um certo tempo para ser explanado, tá? Mas essa é a referência. Quem quiser aprofundar um pouco mais, tá aí a referência. O livro está disponível na biblioteca virtual. Um beijo e até o próximo vídeo.